estão tendo aula de nada, coitadinhos. Eles têm usado as nossas aulas, as aulas de vocês, para se preparar para vestibular e tal, através do YouTube. Bem, vamos fechar aqui. Vamos compartilhar a nossa tela, né? Afinal de contas, hoje em dia, o que é o mundo, se não um grande compartilhamento? Pois bem, iniciando então a aula, nós temos aqui os cursos fluviais. Olha aí, cursos fluviais, caderno 4, aula 57, página 363, tá bom? Então peço a vocês que achem aí essa página no caderno 4, para que vocês possam acompanhar a nossa aula. Bem, para começar, vamos lembrar aqui o rio, né? Olha, aqui eu coloquei um corte transversal de um rio para nós analisarmos as partes dele, né? Muito bonita essa imagem, né? O legal de hidrografia é que mostra sempre cortes assim, muito legais. Vamos dar uma olhadinha então o que tem aqui num rio que nos interessa nessa imagem. Bem, todo rio, vocês sabem, ele nasce numa zona alta, né, numa zona mais elevada do relevo, tá? E pode ter a sua nascente de várias maneiras. A nascente de um rio é sempre igual, né, no sentido de que ela é fruto do encharcamento do lençol freático, né? Então, quando o lençol freático fica muito encharcado, tá? Esse encharcamento provoca a passagem da água do subsolo para o solo, né? Vocês lembram aquele processo que nós vimos lá, o ciclo hidrológico longo. E aí nós temos a nascente do rio. Também, esse rio depois, ele vai engrossando, né? Engrossando, tá? E ele vai engrossando graças aos afluentes, né? Graças ao derretimento de neve, derretimento de geleiras, chuvas que eventualmente possam cair ao longo do seu curso, tá? Então, todo rio segue um leito, o leito do rio, ou calha do rio, né? O leito, então, é o caminho que o rio percorre pela área de menor resistência, né? Pela área de menor resistência. Então, ele vai descendo, né? E esse rio é sempre limitado por duas margens, a margem esquerda e a margem direita, tá? Esquerda e direita de costas para a nascente e de frente para a foz, aí esquerda e direita, tá? E esse rio tem as duas margens, e a base dele, a base rochosa dele, chama-se Talveg, Talveg, tá? Então, é aí o que limita o rio, as margens e o Talveg, certo? Bem, aí esse rio, então, esse rio, seguindo o seu leito, é dividido em três grandes áreas, tá? Que a gente chama, então, o caminho que o rio percorre, a gente chama de curso. Curso do rio é o caminho que ele percorre. E essas três grandes áreas do rio, elas são muito claramente definidas. Ó, próximo à nascente do rio, né, a água, aqui assim, ó, a água ela é mais rápida, né? Os rios têm maior velocidade, são mais estreitos, tá? Mais estreitos, não são muito profundos também, e a velocidade da água é muito grande. É onde nós temos o arrastamento de rochas, sabe? Cadê aqui o negócio? Deve ser por aqui. O arrastamento de rochas. Esse é o chamado alto curso do rio, tá? Ou curso superior. Alto curso ou curso superior. Aqui é onde o pessoal pratica rafting, né? Sabe aquelas coisas? Então, os esportes radicais na água, né? São praticados aqui no alto curso do rio, tá bom? Uma vez, inclusive, nós fomos visitar a nascente do rio Tietê, foi uma desgraça, né? Uma tragédia. A nascente do rio Tietê fica em Salesópolis, né? O motorista do ônibus se perdeu na ida e na volta. Foi um negócio realmente novo, né? Ele se perdeu na ida e na volta.
Aí demorou tanto para chegar que os alunos já pegavam cartolinas que eles tinham levado para fazer desenho, para fazer geoesternograma. Aí os alunos escreviam assim na cartolina: socorro, estamos sendo sequestrados, e punham do lado de fora do ônibus, assim, sabe? Quando nós chegamos lá, nascente do rio Tietê. Uma nascente, pessoal, é uma pedra e uma pocinha d'água, né? Aí chegamos lá, os alunos falaram: puta, é isso? Era isso. É, nascente do rio Tietê era uma pedra e uma poça d'água. Entra todo mundo no ônibus, vamos embora. Aí o motorista se perdeu de novo. Ai, meu Deus do céu. No caminho de volta, para tentar salvar a situação, o professor de química, que dava aula lá com a gente, o Makini, ele falou: tem uma destilaria aqui perto. A gente pode explicar para eles como funciona o processo de destilação na química e tal, a serpentina, o cobre. Você fala sobre o engenho, né? Falou para mim. Beleza. E a gente querendo falar sobre isso e os alunos querendo comprar pinga na destilaria. Foi terrível, gente. Foi horroroso. Né? E eu acho que algum conseguiu comprar pinga, porque isso foi há 30 anos atrás já, né? Depois disso, nunca mais nós fomos. Porque quando era para nós chegarmos de volta no Colégio São José, às 4 horas da tarde, nós chegamos às 9 da noite, no sábado. Isso é verdade mesmo, professor? Tudo verdade. Tudo verdade. E nós chegamos 9. Caramba! Aí Como é que quando você abriu, vai se perder duas vezes, cara? na ida e na volta. Na ida e na volta. É inédito. Tanto é que nós não fomos mais, né? Aí, quando abriu a porta do ônibus, os pais lá, né, tudo esperando, desesperado, porque não tinha celular, né, não tinha nada naquela época. E aí abriu a porta do ônibus, saiu aquele bafo, né, parecia uma adega abrindo a porta, assim. Aí aqueles alunos excessivamente alegres, saindo de dentro do ônibus: Papai, você veio me encontrar. Bom, foi terrível. Nunca mais nós fomos na nascente do rio Tietê. Tá? Aqui perto da gente tem uma nascente também, ó, no Castelo de Robson Miguel. Nós temos as nascentes do Ribeirão Pires, algumas nascentes do Ribeirão Pires. Na Gruta de Santa Luzia, em Mauá, nós temos a nascente do rio Tamanduateí. Né? O rio Tamanduateí, na Gruta de Santa Luzia, em Mauá, ele já nasce poluído. Né? Você olha assim, a água não tem nada, mas você analisa aquela água no microscópio ali, tem coliformes fecais e tudo. Porque tem uma invasão cujo esgoto penetra no lençol freático, né? E já polui a água na nascente do rio Tamanduateí. E o pessoal passa aquela água nos olhos, porque diz que é milagrosa. Bom, enfim, então esse é o alto curso do rio, né? O rio quase não tem curvas, né? As curvas do rio, que são chamadas de meandros, nessa parte não tem, e o que ele tem é, pela velocidade, arrastamento de material, rocha, né? Muita rocha, muita pedra. Aí, o rio vai descendo e tal, aí ele tem uma cachoeira, uma queda d'água, geralmente essas quedas d'água chamam-se Véu da Noiva, todo lugar tem uma cachoeira chamada Véu da Noiva, né? Aí ele chega no curso médio. Ó, curso médio, essa parte aqui, ó, é onde começam a ter os primeiros meandros, as primeiras curvas de rio, sabe? Curva de rio, meandro. A velocidade da água diminui, tá? E a água começa a ficar mais turva, né? E o material que está sendo transportado pela água fica em suspensão. O rio fica mais largo, né? Vocês podem notar até por aqui já ó, o rio mais largo um pouquinho. Aqui tem a curvinha do rio. E aí o material fica em suspensão. Depois o rio vai para o seu curso inferior. Ó, o rio vai para o seu curso inferior, em que ele chega perto da sua foz. Foz é o local onde o rio lança suas águas. Tá? No curso inferior, começa a ter, diminui muito a velocidade, começa a ter deposição de material. Então começa a ter banco de areia, começa a ter ilhas fluviais, sabe? O rio fica bem largo e às vezes fica mais raso, né? E assim ele lança finalmente suas águas. Quando um rio lança suas águas, quando um rio lança suas águas no mar, nós dizemos que ele tem drenagem exorreica, exo, para fora.
Quando ele lança suas águas em outro rio, lá dentro, né, no interior, que nem o rio Tietê, o rio Tamanduateí, nós dizemos que ele tem drenagem endorreica. Endorreica. Quando um rio lança suas águas num sumidouro, né, numa caverna, pode acontecer, né, nós dizemos que ele tem drenagem criptorreica. E, finalmente, quando o rio é temporário, que nem nas bacias secundárias do Nordeste, né, quando o rio é temporário, quando o rio é intermitente, ele aparece e desaparece, nós dizemos que ele é arreico. Exorreico, endorreico, criptorreico e arreico. Tá? São as formas do rio. Regime, pessoal, ó, é a variação, da quantidade de água que passa pela calha do rio, medido na sua foz em milímetros cúbicos por segundo, tá? Isso varia em função da estação do ano. Então, por exemplo, no verão, aqui no Sudeste, os rios têm um regime, uma vazão maior, né? Uma vazão maior. É o regime tropical. No inverno é mais seco. No regime equatorial, lá no Amazonas, é a mesma quantidade de água praticamente o ano todo, tá? Esse, então, é o caudal ou descarga, né? Caudal ou descarga, ó. Volume registrado numa certa secção do rio, geralmente na sua foz. Foz, que é o lugar em que o rio lança suas águas, pode ser de três tipos. Pode ser uma foz em delta, quando ela forma um triângulo, né? Que nem lá no rio Nilo, né? No Mississippi, são canais assim, né? Lá no delta do Parnaíba, aqui no Brasil. Também pode ser uma foz em estuário, quando é um canal só, como é no Rio São Francisco, por exemplo, aqui no Brasil. E pode ser também uma foz mista, como é a foz do Rio Amazonas, em que você junta estuário com a foz em delta. São as duas coisas juntas ali, acaba formando uma grande ilha, no caso, a ilha de Marajó. Né? Vejam só. Então, esse rio, todo rio, né, ele vai formando o seu próprio caminho. É um processo de erosão que ele mesmo vai fazendo, tá vendo? Então, logo no início, né, no alto curso, nós temos a desagregação das rochas e o arrastamento, né, aqui é o transporte e o arrastamento das rochas. Depois, ele tem uma fase de deposição de material no baixo curso ou suspensão no médio curso, tá? Todos esses processos, desgaste, transporte, acumulação, sedimentação, tudo isso é parte da chamada erosão fluvial, né? Por isso que a gente já diz desde a filosofia grega que é impossível se banhar nas águas de um rio, né, do mesmo rio duas vezes, porque a segunda vez que você for se banhar, a água já é outra, o rio já é outro e você já é outro, né? Bem, então tá aqui os três cursos que eu falei, tá vendo? Olha aqui, né? No alto curso, nós vamos ter maior velocidade com arrastamento de material, a erosão fluvial, né? Aqui um tipo de erosão fluvial. No curso médio, diminui a velocidade, aumentam os meandros, eu tenho transporte de material, suspensão, material suspenso. E no curso inferior, eu tenho a acumulação de material que vai formar o delta, né? Olha o delta aqui, ó. A letra grega delta, né? O triângulo formado aí pela acumulação de material, tá? Vamos lembrar que esses rios, ó, tá aparecendo bem claro aqui, né? Eles estão recebendo água de afluentes, né? Afluentes, tá? Então, quando eu tenho um afluente, um subafluente, ó, que nem aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui do rio, ó. Eu tenho aqui um riozinho, que é um subafluente. Depois eu tenho um afluente. E, finalmente, o rio principal. Esse conjunto, subafluente, afluente e rio principal, forma uma rede fluvial. Várias redes fluviais formam uma bacia hidrográfica. Tá? Então, são várias redes fluviais limitadas por áreas mais elevadas do relevo, que nós chamamos de divisores de água. E o espaço entre um divisor de água e outro chama-se interflúvio. Interflúvio. Tá?
Curso superior, né? Predomina o desgaste. O rio é estreito, é reto, né? Quase cortado em V. Tá vendo? Em V, aliás, bastante fechado, né? Depois, olha aqui, ó, um vale em V, né? Claramente aqui. Então a água escorre com rapidez das montanhas, né? Se acumula aqui no vale e lá que vai o rio embora. Depois, no curso médio, o rio vai se alargando um pouco, né? Olha como ele já se alargou aqui, ó. Tá vendo? A velocidade da água vai diminuir, tá? Ficou tudo zoado essa apresentação, né? Não sei, deve ter feito em outro computador. Ó, apresenta um V mais aberto, tá? Ah, lembrando, hein? Essa parte aqui de baixo, rochosa, talveg. Margem esquerda, margem direita. E finalmente, ó, aqui, ó. Olha como esse vale está bem mais aberto do que aquele do curso superior. No curso inferior, praticamente não temos mais o V, né, que a gente estava falando aqui, né? É realmente uma zona de alagamento bem ampla que nós temos aqui no curso inferior, produzido principalmente pela deposição de material. É a parte do rio mais próxima da sua foz, né? Ele nem forma um V, ele forma um U praticamente, né? Aqui um banco de areia por deposição de material, outro aqui, ó, certo? Então, olha, tudo isso aqui é deposição de material, areia que foi arrastada de outras regiões. Então, ele vem recebendo água de afluentes até formar-se aí, né? Certo? Se a gente olhar, então, num perfil longitudinal, ó, curso superior, primeira parte do rio, área mais elevada, né? Maior ação da gravidade, arrastamento de material. Depois o curso médio, primeiras, aqui, né? Então aqui um vale em V aberto e um vale em U. No curso médio, as curvas de rios, meandros aumentam, o rio vai recebendo água de outros rios, né? Então nós vamos tendo aqui um subafluente que lança as águas num afluente, que lança as águas num rio principal. Esse conjunto forma uma rede fluvial, tá? Essa área mais elevada aqui do relevo, ó, é o que nós chamamos de divisor de água. E finalmente o curso inferior, aonde o rio lança, diminui sua velocidade, né? E nós temos margens de alagamento que acabam sendo ocupadas, tá? E temos deposição de material. Vamos ver aqui a rede hidrográfica e a bacia hidrográfica. Olha aqui, ó. Eu gosto dessa aula, tem bastante imagem, né? Bastante desenho. Olha lá. Então, a nascente do rio, olha lá. Aqui nasce o rio Tietê, uma pedra e uma poça, né? Tá aqui. Nascente do rio. Uma área mais elevada. Salesópolis. Vocês não vão lá. É gostoso. Não me chamem, mas vão lá. Né? Então, olha aí, começa o rio na sua parte que nós chamamos de alto curso ou curso superior. E aí esse rio vai descendo, ó, e vai recebendo afluentes e subafluentes que vão lançando suas águas no rio principal, né? Isso vai formar então, ó, um curso principal com os seus afluentes e subafluentes. É uma rede fluvial. Aqui dá para notar que é uma área mais elevada do relevo, né? Ó? É um pedaço mais alto do relevo, né? Ó, essas duas áreas aqui, essa área aqui atrás também, ó, é uma área mais alta do relevo. Então vai formar uma bacia. Não lembra uma bacia, né? Uma bacia dessas que usa-se aí para colocar roupa, né? Essas coisas. Forma então uma bacia hidrográfica, né? Que tem o seu rio principal, que dá nome a ela aqui no meio, tá bom? Olha aí, uma bacia hidrográfica. Isso aqui vocês têm na apostila, né? As grandes bacias hidrográficas do mundo. Está na página 363. Né? 363 e 364. Ó, aqui na América, olha aqui, ó, Rio Yukon, um rio que permanece congelado a maior parte do ano. Né? Depois o rio Mackenzie, esse aqui já é um rio que também permanece congelado. Nelson, Rio Mississippi, o pai das águas, tão importante, né? Mississippi, Missouri, tá? Lá nos Estados Unidos, e o rio número 5 aqui, que faz fronteira entre Estados Unidos e Canadá, o rio
o rio São Lourenço. Depois, com o número 6 e 7, estão a bacia do rio Amazonas e a bacia do rio Paraná, da qual faz parte o rio Tietê, rio Tamanduateí. Aí na Europa, né, um monte de rios lá e tal, tá? Então, para nós importa, evidentemente, mais essas duas aqui, né? Aqui ainda vamos ter o rio Orinoco, o rio São Francisco, o rio Araguaia e Tocantins. Tá bom? Bem, aí nós passamos para a parte que vai descrever depois para vocês cada uma das bacias brasileiras, né? Cada uma das bacias brasileiras. A primeira bacia a ser descrita a partir da aula número 58 é a bacia do Rio São Francisco. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês fazerem e me mandarem os exercícios das aulas 56, que nós vamos corrigir na quinta-feira, tá? Ó, a aula 56, exercício, está na página 361 e 362. E os exercícios da aula de hoje, que estão na página 365 e 366. Tá bom? Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Bem, se tiverem dúvidas sobre o conteúdo, mandem para mim, né? Professor, pode 964... repetir as páginas do resumo que tem que fazer? Não, resumo não tem resumo. Ah, sim. Esse aqui não vai ter resumo, só exercício, tá bom? Tá bom, obrigada. Vou repetir dos exercícios. 365, 366 e 361, 362. Porque vai vir muito resumo depois, né? Poupar vocês um pouquinho, e depois vão vir uns resumos bem chatinhos. Ok, obrigada. Beleza? Falou, gente. Então, a gente se vê amanhã com a aula de História, Rebeliões Nativistas. Enquanto isso, Tchau, dúvida professor. pelo WhatsApp. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchauzinho. Beijinho, beijinho. Adiós, muchachos.